Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos aí nesse curso maravilhoso da criação. Nós passamos por um longo estudo do capítulo 1, do capítulo 2, e nós vamos entrar para a glória de Deus na quarta terra, a terra nova, a terra restaurada, a nova terra e o novo céu. Sabe, nós vamos falar um pouco dessa matéria. Uma matéria, ela é complicada, ela é difícil, mas nós vamos explicar da melhor forma possível para que possamos ter essa compreensão do que será essa nova terra e esse novo céu. Então há muitas explicações, nós vamos adentrar esses assuntos de novo céu e nova terra. Veja, nós passamos pela terra original, a terra original se tornou uma terra sem forma e vazia, a terra caótica. Agora nós falamos da terra restaurada, esses 6 dias que nós gastamos bastante tempo para falar a respeito desses 6 dias. E agora nós vamos falar desse novo céu e nova terra, né? Mas eu vou introduzir agora esse assunto. Nós vamos para nós chegarmos lá no novo céu e na nova terra. Então há um caminho ainda para nós chegarmos e nós vamos percorrer esse caminho. Eu quero fazer um resumo até nós chegarmos nesse novo céu e nessa nova terra que é tensionada por Deus, que sempre foi tensionado por Deus. Nós paramos no capítulo 2 de Gênesis, nós explicamos, nós sabemos que Deus recriou tudo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou e aí começou a vida no Éden. Nós vimos todas as observações que Deus deu para Adão, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixou a árvore da vida, lavre, cuida do jardim, multiplique, enche a terra, domine, sujeite, deu nome aos animais. A mente que Adão tinha, que Eva tinha, né? Esse ser tripartido, esse sopro, e essa vida começou ali no Éden. Nós não sabemos quanto tempo ela durou, mas ela durou até a queda, quando o homem desobedeceu. Quando Eva foi enganada pela serpente e trouxe o seu marido Adão, e seu marido Adão comeu. Quando Adão comeu, houve uma catástrofe generalizada, porque o pecado entrou na terra, entrou na raça humana, a maldição, dando abertura para o pecado, para doenças, para enfermidades, e para o próprio Satanás estar na terra e ser um Deus nessa terra, a ponto de conduzir as coisas da terra, como se Adão tivesse dado para Satanás o direito de governador que ele possuía. E depois da queda, Deus vem na variação do dia, repreende a Eva, repreende Adão, castiga-os, castiga a serpente e os expulsa, os tira do Éden. O Éden é levado, anjos vêm, para guardar a árvore da vida, e aí começa a vida na terra sem estar no Éden, porque o Éden foi retirado, foi levado ao céu por ação de Deus, por ação dos anjos e em ordem de Deus. E Adão e Eva começou a viver na terra. Agora, como disse o próprio Deus, do suor do seu rosto comerá seu pão, você sentirá muitas dores de parto, dentre outras coisas que Deus disse. E a história continuou até a chegarmos a Caim e Abel, que são os filhos de Adão e Eva, um dos filhos de Adão e Eva. E nós sabemos que o primeiro homicídio aconteceu ali em Gênesis no capítulo 4, quando Caim, movido por inveja, ao ser rejeitado por Deus juntamente com sua oferta, viu Abel sendo aceito por Deus e a sua oferta, armou um laço, uma armadilha e matou Abel, certo? E o sangue de Abel clamou a Deus, e Caim, ele foi repreendido por Deus, recebeu uma marca de proteção para que nenhum homem o ferisse. E aí nós vimos que Deus, no lugar de Abel, deu outro filho a Adão e Eva, chamado Sete, que tem o próprio significado de substituto, era uma substituição, certo? De Abel. Então começaram a ter duas ramificações na terra, duas genealogias, a de Caim e a de Adão por Sete, a de Adão por Caim, a de Adão por Sete. E
começou a crescer, né, a humanidade, a ponto de fazerem cidades, músicas, dentre outras coisas. E o homem viveu por sua cabeça nesses anos, a ponto de encher a terra de violência, encher a terra de iniquidade, a ponto de Deus dizer em Gênesis no capítulo 6, eu não vou deixar o meu espírito contender com o homem para sempre. O homem vivia 1000 anos e durante 1000 anos ele renegava, ele rejeitava o que o Espírito Santo falava. O Espírito Santo estava sobre os homens para convencê-los de viver uma vida reta, mas os homens viviam por sua própria cabeça e encheram a terra de coisas malignas. O pecado tomou conta para agravar, né, há indícios de que anjos tenham descido do céu, rejeitado os seus principados, e tiveram relações com mulheres, acharam as filhas dos homens lindas, bonitas, se relacionaram com elas e nasceram gigantes. E esses gigantes trouxeram muita confusão na terra, porque era uma raça misturada, não era uma raça como a de Adão pura, mas agora era uma raça misturada. Então Deus decide destruir a terra através do dilúvio e levanta Noé, e durante 100 anos Noé constrói a arca. Noé foi achado justo diante de Deus. Na família de Noé não tinha contaminação, não tinha mistura de raça, e Noé era um homem justo, um homem que temia a Deus, nesse tempo em que quase ninguém temeu a Deus. Enoque, o primeiro profeta, foi transladado muitos anos antes, profetizando o fim das coisas. E Noé, ele julga o mundo com a arca, e quando ele entra com a sua família, 8 pessoas, chove durante 40 dias, inunda toda a terra, um dilúvio universal, a Bíblia diz. E então acontece que destruído toda a raça humana, a raça misturada com o pecado. E depois de 1 ano, esses homens, chove 40 dias, 1 ano depois, Noé desce da arca junto com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas esposas, e recomeça tudo de novo. E a mesma ordem que Deus deu para Adão, crescer e multiplicar, encher a terra, Deus dá para Noé. E Noé, então, começa uma nova fase na terra. Agora Noé vai colocar leis na terra, mas nós vimos que em Noé e seus 3 filhos o pecado volta. Noé fica bêbado, Cã zomba do seu pai Noé. Ali já acontece de haver desrespeito de novo, e as coisas começam a andar pelo mesmo sentido. Então nós sabemos de uma coisa: nós somos filhos de Adão e de Eva e de Noé, ou de um desses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cada um desses 3 filhos migraram para uma parte do mundo, e eles são a raiz. Esses 3 filhos são a raiz de todos os povos que existem hoje. Ou nós somos semitas de Sem, ou nós somos de Jafé, ou nós somos de Cã. O fato é que voltou a crescer de novo, né, o pecado, o erro. Conforme os anos foram passando, Deus destruiu tudo pelo dilúvio, deixou o arco, né, como sinal da sua misericórdia e do seu amor. Mas o homem, ele continuou a servir a si mesmo, e agora o homem começa a cair numa idolatria terrível, uma idolatria fora do comum. E além da idolatria, que o homem estava imerso nela, adorando a deuses estranhos, a Baal, a Marduk, dentre outros deuses, os homens eles se embrenharam em uma missão, em uma tarefa de construir uma torre que chegaria aos céus. E eles estavam simplesmente desobedecendo a ordem de Deus de multiplicar, de encher a terra. Eles estavam querendo se centralizar num só lugar. Eles não queriam estar espalhados pela terra, mas eles queriam desobedecer a ordem divina. E então eles colocaram em seu coração o projeto de erguer uma torre que chegava até o céu. Então entra a figura de Nimrod. Nós sabemos que Nimrod foi um homem poderoso, um homem de guerra, e ele liderou
essa construção, dizem alguns que essa torre já estava 2,3 km de altura, quando Deus olha e vê e diz: desçamos e confundamos, e ali Deus desceu na torre, e daquele dia a torre passou a chamar Torre de Babel, se tornou a torre da confusão, a torre das coisas confusas. Um pedia tijolo, dava cimento, um pedia pedra, o outro trazia madeira, e houve uma confusão de línguas, e ali os povos passaram a falar várias línguas. O que nós entendemos que de Adão até Nimrod, até a Torre de Babel, os homens falavam uma língua só, mas agora os homens estão com várias línguas, e esses homens estão se dividindo então em clãs, em famílias. De repente esses homens estão se identificando por aquilo que falam, estão se separando, e então nós vemos as nações da terra hoje que saíram através dessa divisão das línguas, essas nações que descendem de Sem, Cã e Jafé. Nós vemos que depois da Torre de Babel, passado alguns anos, Deus tenciona no seu coração fazer uma nação para Ele. Porque quando nós vemos o estudo de Adão até a Torre de Babel, nós não sabemos ao certo quantos anos são passados nesse período. Alguns eruditos creem que de Adão, da queda, até o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, nós temos 2.000 anos de história. Nós temos 2.000 anos de história, mas isso é uma especulação. Há indícios de haver muito mais anos de história do que esses 2.000. Mas os 2 primeiros 1.000 anos de história, usando essa teoria de que Adão até Abraão existe 2.000 anos de história, foram 2.000 anos de história onde Satanás reinou, o pecado, a maldade, a iniquidade. Deus julgou os homens no dilúvio e na Torre de Babel. De Gênesis 12 para frente, Deus agora vai executar o seu plano. O seu plano que Ele atencionou já lá no Éden, quando o homem caiu, em Gênesis capítulo 3,15, dizendo que da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E era Deus estava falando ali, por simbolismo, que o Filho dele, Jesus Cristo, viria e esmagaria a cabeça de Satanás, a serpente. Então Deus tem esse plano, e Deus manteve esse plano durante esses 2.000 anos, usando Enoque, usando Noé, depois dividindo as nações para que não houvesse essa desobediência dos homens ficarem num só lugar. Os homens se espalharam por toda a terra. E em Gênesis no capítulo 12, Deus vai escolher um homem para que esse homem seja o primeiro homem de uma grande nação, e dessa nação venha Jesus Cristo. Então veja que de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 12, nós temos no mínimo 2.000 anos de história, certo? Então, que você possa estar aprendendo, nós vamos chegar lá no novo céu e na nova terra, para a glória de Deus. Falando um pouco dessa história de Gênesis, da criação, até o capítulo 12 e toda a Bíblia, nós vemos que o pecado impediu ou atrasou o plano original de Deus. O plano original de Deus era que, se o homem comesse da árvore da vida, Deus viria. O homem teria sido aprovado no seu teste, teria passado no teste, teria obedecido na tentação e não comeria do fruto. E ao comer do fruto da vida, ele estaria escolhendo Jesus, ele estaria escolhendo a vida eterna. E nesse momento, Deus o aprovaria, e ele, que era a imagem e a semelhança de Deus, ele receberia a filiação de modo pleno, absoluto, como o próprio Filho, como o próprio Jesus é. O pecado atrasou o plano de Deus. Muitos dizem que Deus desceria do céu e fundiria
o céu com a terra ali no Éden já, na primeira dispensação, certo? Mas quando o homem rejeitou a Deus, porque ao desobedecer, o homem rejeitou a Deus, o homem rejeitou de viver dependente de Deus, e o homem decidiu viver por si mesmo, entregando o seu poder e sua autoridade de governador a Satanás, o Deus que ele obedeceu, o Deus que lhe deu a ordem para comer e ele comeu, desobedecendo o Deus Criador que disse para não comer e ele comeu. Mas isso apenas atrasou o propósito de Deus. No entanto, Deus fez o plano da salvação já ali em Gênesis 3,15, deixando claro que o descendente viria, que a árvore da vida voltaria, que a árvore da vida foi retirada, mas a árvore da vida voltaria em carne, o próprio Filho, Jesus, voltaria e esmagaria a cabeça de Satanás e tomaria de novo o domínio da terra e seria o dominador de todas as coisas. Então veja que o plano se atrasou, mas o plano de Deus não pode ser impedido, e Deus virá e fundirá com certeza o céu, a terra.